Fala pessoal, Edital Encantado na área. Hoje eu vou falar para vocês acerca das expressões nenhum junto e nenhum separado. Esse é mais um caso de homônimos, que são aquelas palavras que têm a mesma forma de escrever ou de falar, mas com significado diferente. Nesse caso, essas expressões são homônimas homófonas, aquelas que têm o mesmo som, que a gente fala da mesma forma, mas que a escrita é diferente. E devemos prestar atenção, pois o sentido delas é bem parecido e às vezes pode ser o mesmo. E como toda semana, essa é mais uma dica de português para você aprender e não errar mais na hora de utilizar essas expressões. Nós já fizemos de outras expressões que usamos bastante no dia a dia. E se você ainda não viu ou quiser rever, é só acessar as nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e YouTube. Nelas postamos esse e outros conteúdos com explicações didáticas e fáceis de aprender, através da música, que além de tornar o estudo bem mais divertido, prolonga a memorização. E não se esqueça de entrar também no nosso canal do Telegram. Nele postamos conteúdos exclusivos. E você deve saber também do poder que a música exerce no nosso cérebro. Nós aqui do Edital Encantado sempre falamos de como a gente tem facilidade para aprender uma música nova, como a gente grava uma música até mesmo sem gostar. Imagine então as que a gente gosta, aí que elas não saem mais da nossa cabeça, não é verdade? Inclusive, a gente consegue lembrar até dos jingles de propaganda, não é? 33218181 33218181. Quem nunca ficou com algum na cabeça? E além disso, diversos estudos já comprovaram como faz bem ouvir música para tudo na nossa vida. Ela nos acalma, nos anima e até no momento de estudar, ela ajuda também. É justamente por isso que ela pode e deve ser utilizada também nos momentos de estudo. E esse é o diferencial do nosso método. E se você tiver alguma dúvida, basta nos chamar em algum desses canais que nós vamos te ajudar. E como já é de costume, ao final resolveremos algumas questões, pois isso é fundamental para gravar bem o conteúdo estudado. Então vamos lá! Observe essas duas frases. Nenhuma pessoa viria a um evento como este. A segunda frase. Nenhuma pessoa foi ao evento. Na primeira frase, nenhuma junto é o contrário de algum ou alguém, e nós podemos substituir por ninguém virá a um evento como este. Já na segunda, podemos substituir nenhuma separado por nenhuma única. Vejamos. Nenhuma única pessoa foi ao evento. Você percebe a diferença? Nenhuma junto e nenhuma separado, na pronúncia, é praticamente a mesma coisa, mas na hora de escrever muda. E além disso, como eu falei no começo do vídeo, essas expressões podem nos confundir, pois o sentido é muito parecido. Vamos ver então quando usar cada uma delas. E quando usamos nenhum junto? Nenhum é um pronome indefinido na terceira pessoa gramatical. É variável, pois admite a flexão de gênero e de número, e transmite um valor de algo indeterminado. E ele significa algo nulo, total inexistência de alguma coisa. É o antônimo de algum, e pode ser substituído por nada ou ninguém. Lembrando que quando houver a substituição, o substantivo deve ser suprimido. Vamos aos exemplos. Nenhuma casa resistiu à tempestade. Substituindo, nada resistiu à tempestade. Outro exemplo. Nenhum homem é tão honesto como ele. Substituindo, ninguém é tão honesto como ele. Outra coisa. Por haver a possibilidade de flexão, além do nenhum nós temos nenhuma, flexão de gênero, ou nenhuns ou nenhumas, flexão de número. Pois é, pode parecer esquisito, meio estranho assim de ouvir, mas está correto, mesmo que a gente quase nunca utilize essa forma no plural. E nós vamos utilizar nenhuns como? Nós vamos utilizar quando o nenhum vier antes do substantivo que esteja no plural, pois o pronome ele acompanha o substantivo. Então, se o substantivo está no plural, o pronome também deve ficar. Mas se o pronome nenhum estiver após o substantivo, aí não admite a flexão, podemos ser substituído por algum. Vamos aos exemplos. Não conheço nenhum bares nessa cidade. Outro exemplo. Dinheiro nenhum compra minha dignidade. Podemos substituir por dinheiro algum compra minha dignidade.
E quando usamos nenhum separado? Antes de mais nada, precisamos falar que existe uma divergência entre gramáticos quanto ao termo nem. Para uns, nem é advérbio, para outros é conjunção. Mas a verdade é que nem pode ser tanto advérbio quanto conjunção, dependendo do contexto em que ele é utilizado. E o que é cada um deles? Advérbio é a expressão modificadora que sozinha denota uma circunstância de modo, de lugar, de intensidade, de negação, entre outras, e que na oração exerce a função de adjunto adverbial. Já a conjunção é o termo que tem por função unir orações no mesmo enunciado. No caso dessa expressão, nenhum se enquadra melhor com o advérbio de negação, mas isso não é um consenso. Para variar na nossa querida língua portuguesa, há muita divergência. Mas, vamos lá. Nenhum separado é uma expressão formada pelo advérbio de negação nem mais o numeral um, e ele admite flexão de gênero, ficando nenhuma. Tem sentido de quantidade, intensificando esse sentido e enfatizando a ideia de que nenhum mínimo foi considerado. Nenhum pode ser substituído por nem sequer um, nenhum sequer, nenhum único, nem mesmo um, nenhum só, nem ao menos um. Vamos aos exemplos. Não estou nem um pouco preocupada com isso. Pode ser também, não estou nem sequer um pouco preocupada com isso. Outro exemplo, nenhuma oferta foi feita no leilão da casa. Ou ainda, nem ao menos uma oferta foi feita no leilão da casa. Além disso, na linguagem coloquial, temos ainda a expressão nenhumzinho. Quem nunca alguma vez na vida falou isso, não é verdade? Vamos ao exemplo. Você tem um pacote de biscoitos e não vai me dar nenhumzinho? Ou ainda, você tem um pacote de biscoitos e não vai me dar nenhumzinho sequer? E atenção, muitas vezes essas duas expressões, nenhum junto e nenhum separado, podem ser equivalentes, o que quer dizer que a gente pode usar tanto uma como a outra. A diferença é que a expressão nenhum separado dá uma ênfase maior, traz mais força. Vamos ao exemplo. Nenhum aluno passou no teste. Ou nenhum aluno passou no teste. Perceba que as duas expressões trazem o mesmo valor, mas no primeiro caso, o pronome nenhum quer dizer que ninguém passou. Fim de conversa. É só isso, ninguém passou. Já no segundo caso, nenhum separado, traz a ideia de frustração diante daquela situação. Nenhum aluno passou, nem sequer, nem ao menos um aluno passou. Você percebe a diferença? Então é isso. Finalizamos as nossas explicações e exemplos e vamos agora para a música de nenhum junto e nenhum separado. E lembre-se, aprendendo a música dificilmente você irá errar na hora de utilizar essas expressões. Então vamos lá! Quer saber a diferença? Nenhum junto ou separado. Nenhum junto tem sentido de algo inexistente. Nenhum separado tem sentido de quantidade. Nem sequer um, nem mesmo a metade. Nenhum junto troque por nada ou ninguém. Nenhum problema é capaz de me parar quando eu quero estudar. Nada é capaz de me parar quando eu quero estudar. Nenhum separado troque por nem sequer um. Nenhum exercício foi corrigido. Nem sequer um exercício foi corrigido. Quer saber a diferença? Nenhum junto ou separado. Nenhum junto tem sentido de algo inexistente. Nenhum separado tem sentido de quantidade. Nem sequer um, nem mesmo a metade. E aí, gostou da música? Vamos resolver algumas questões agora? Edital Encantado, ano 2020.
A respeito das expressões nenhum junto e nenhum separado, preencha corretamente as lacunas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Número 1. Fiquei triste. Nenhum colega da escola veio e eu convidei todos da minha sala. Aqui a gente percebe que tem a ideia de frustração. A pessoa ficou triste porque ela chamou, mas nem ao menos um colega foi. Nenhum colega veio, nem ao menos um colega veio. Nem sequer um colega veio. Então, encaixa melhor nem um separado. Número 2. Nenhum homem será capaz de me enganar. Aqui a ideia é de quantidade, que nem sequer um homem é capaz de me enganar, ou a ideia de que inexiste um homem capaz de me enganar, inexiste qualquer pessoa que me engane. A ideia é de inexistência, de algo que não existe, então ninguém é capaz de me enganar, se enquadra melhor. Logo, nenhum junto. Número 3. Não há nenhum problema, eu resolvo isso. Aqui a ideia é de quantidade ou de inexistência. Se encaixa melhor de inexistência, não há nada, eu resolvo isso. Nenhum junto. Número 4. Ela parecia muito bem, não derramou nenhuma lágrima. Aqui já é o contrário, traz a ideia de quantidade. Ela parecia muito bem, não derramou nem sequer uma lágrima, nem ao menos uma lágrima. Então, nem uma separado. E por fim, número 5. Mulher nenhuma foi convidada para a palestra. Mulher nem ao menos uma ou mulher alguma foi convidada para a palestra. Se encaixa melhor a segunda. Quando a gente consegue trocar nenhuma por alguma, a gente sabe que é o pronome indefinido no feminino. Nenhuma. Então, mulher nenhuma junto foi convidada para a palestra. Analisando as alternativas, a sequência ficou nem um separado, nenhum junto, nem uma separado e nenhuma junto. A nossa resposta é a letra D. Vamos para o trecho da nossa música. Quer saber a diferença? Nenhum junto ou separado. Nenhum junto tem sentido de algo inexistente. Nenhum separado tem sentido de quantidade. Nem sequer um, nem mesmo a metade. A respeito das expressões nenhum junto e nenhum separado, assinale a alternativa correta. Letra A. Ele não recusava trabalho nenhum. Nós já vimos que quando nenhum vier após o substantivo, se trata de nenhum junto. E a gente pode trocar por algum. Vamos ver. Ele não recusava trabalho algum. Então, está errado. O correto seria nenhum junto. Letra B. Não acredito que você não tem nenhum lápis sobrando para me emprestar. Aqui a ideia é de inexistência, a pessoa não tem nenhum lápis, ou a ideia é de quantidade, não tem nenhum lápis sobrando, não sobrou nem ao menos um lápis. Se encaixa melhor a ideia de quantidade. Então, não acredito que você não tem nem sequer um lápis sobrando para me emprestar. Está errado. O correto seria nem um separado. Letra C. Não fico mais nem um minuto perto de você. Ideia de inexistência ou ideia de quantidade? De quantidade. Não quero ficar nem sequer um minuto perto de você. Logo, está correta. Essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver as próximas para não ficarmos com dúvida. Nem uma amiga é tão legal como você. Aqui a ideia é de inexistência ou de quantidade. Não tenho uma amiga tão legal como você, tenho 2, 3. Não fica muito bom. Agora, não existe amiga tão legal como você. Amiga alguma é tão legal como você. Se encaixa melhor. Então, está errada. O correto seria nenhuma junto. E por fim, a letra E. Não acredito que não sobrou nenhum pedaço da torta. Não acredito que não sobrou algo que não existe, não faz sentido. Agora, com a ideia de quantidade, não acredito que não sobrou nem sequer um pedaço da torta. Encaixa melhor. Logo, está errado. O correto seria nem um separado. A nossa resposta é mesmo a letra C. Vamos para o trecho da nossa música. Nenhum separado
troque por nem sequer um. Nenhum exercício foi corrigido, nem sequer um exercício foi corrigido. A respeito das expressões nenhum junto e nenhum separado, analise as frases e assinale a alternativa correta. Número 1. Esse filme foi difícil de acompanhar. Não havia legenda nenhuma. Ou seja, não existia nenhuma legenda, não havia legenda alguma. Ideia de algo inexistente. Então, está correta essa frase. Verdadeiro. Número 2. Não existe mais nenhuma relação entre nós dois. Aqui a ideia é de inexistência ou de quantidade. Não existe mais nada entre nós dois. Se encaixa certinho. Ideia de que inexiste. Agora, se fosse ideia de quantidade, não existe mais nenhuma, nem duas, nem três relações entre nós dois. Não faz sentido. Então, está errado, falso. O correto seria nenhuma junto. Inclusive, podemos trocar por não existe mais relação alguma entre nós dois. Então, falso. O correto seria nenhuma junto. Número 3. Eles ainda não me pagaram nenhum real pelo trabalho que eu fiz. Aqui a ideia é de inexistência ou de quantidade. Não me pagaram nenhum, nem dois, nem 3 reais. Se encaixa melhor quantidade. Eles ainda não me pagaram nem sequer, nem ao menos R$1 pelo trabalho que eu fiz. Então, está correto, verdadeiro. Número 4. Não gosto nem um pouco dessa situação. Não gosto nem sequer um pouco, não gosto nem um pouco do que está acontecendo aqui. Então, o correto seria nenhum separado. Vocês percebem a frustração na frase? Logo, está errado, falso. Então, a sequência ficou VF, VF. E a alternativa correta é a letra A. Vamos para o trecho da nossa música. Quer saber a diferença? Nenhum junto ou separado. Nenhum junto tem sentido de algo inexistente. Nenhum separado tem sentido de quantidade. Nem sequer um, nem mesmo a metade. A respeito das expressões nenhum junto e nenhum separado, assinale a alternativa em que o seu uso está equivocado em relação à norma culta da língua portuguesa. Aqui queremos a resposta errada. Vamos sempre prestar atenção ao enunciado da questão. Letra A. Por incrível que pareça, não existem nenhuns prédios por aqui. Nossa, super esquisito. Porém, está correto. Nós já vimos que o pronome ele acompanha o substantivo. Se o substantivo está no plural e o pronome está antes dele, ele deve acompanhá-lo. Logo, prédios no plural, nenhuns também no plural. Certinho. Letra B. Ela viajou e não trouxe nenhuma lembrancinha para mim. Ela viajou e não trouxe nem sequer, nem ao menos uma lembrancinha para mim. Ideia de quantidade. Certinho também. Letra C. Não vejo problema nenhum com seu veículo. Vamos substituir. Não vejo problema algum com seu veículo. Ideia de que inexiste um problema, não tem nada de errado com seu veículo. Está certinho também. Letra D. Apesar de considerarem a prova fácil, nenhum aluno conseguiu resolvê-la. Ideia de quantidade. A prova estava fácil, mas nem sequer um aluno, nem ao menos um aluno conseguiu resolvê-la. E ainda temos também o sentido de frustração nessa situação. A prova estava fácil, mas nem sequer um aluno conseguiu resolvê-la. Então, está correto. Logo, a errada só pode ser a E, mas vamos analisar. Suas palavras não têm nenhum valor para mim. Não tem nenhum, nem 2, nem 3 valores? Não faz sentido. A ideia aqui não é de quantidade, mas sim de algo que inexiste. Suas palavras não têm nenhum valor para mim. Podemos substituir por algum. Suas palavras não têm valor algum para mim. Inexiste. Então, está errado. Logo, essa é a nossa alternativa correta. Vamos para o trecho da nossa música. Nenhum junto troque por nada ou ninguém. Nenhum problema é capaz de me parar quando eu quero estudar. Nada é capaz de me parar quando eu quero estudar.
Então, agora que nós já praticamos e mostramos para você esse método que torna o estudo bem mais divertido e fácil de aprender, se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós somos a equipe do Edital Encantado e estamos no Instagram, Facebook e YouTube, sempre com conteúdos novos para você expandir o seu conhecimento. E se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, mas quer entrar, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, o link está na legenda. Agora, se você está vendo pelo Instagram, o link está na bio. Te esperamos lá e até a próxima! E devemos prestar atenção, pois o sinal sentido. E além disso, diversos estudos já comprovaram o bem que fazer música. Ouvir música. E se você tiver alguma dúvida, basta nos chamar Manito, bebê. Para de miar. E se você tiver alguma dúvida, basta nos chamar Mãe, bebê, para!